Consultoria para negócios fitness. Faz sentido ou é um desperdício de dinheiro? Hoje a gente vai dissertar sobre esse tema que é bem polêmico. Alguns amam, outros odeiam, alguns já tiveram bons resultados e outros não. Vamos entender os prós e contras e até mesmo a diferença sobre o que é uma consultoria, o que é uma mentoria, como que funciona, o que é uma assessoria. Vamos entender tudo isso no detalhinho, então vem comigo. Para começar, é muito importante a gente entender a diferença de consultoria, mentoria e assessoria. Muita gente confunde, acaba contratando um, mas queria na verdade outro. Então vamos entender a diferença. Vamos começar pela mentoria, que é o mais simples. Mentoria é quando você vai se aconselhar com alguém, pedir direcionamento, dicas pontuais, porém essa pessoa não vai te fazer entregáveis. Então ela não vai fazer um planejamento de marketing, não vai escrever os scripts de venda que você vai utilizar, não vai te dar planilhas, não vai te fazer entregáveis. É basicamente como se fosse uma sessão de perguntas e respostas, onde você vai trazer seus problemas, os seus desafios e o mentor ele vai te responder baseado na experiência dele. Sendo que pode acontecer dele não conseguir te ajudar porque ele não tem experiência com o seu desafio em específico. Já fazendo uma ligação com a consultoria, ela tem esse teor de diferença. Na consultoria, é esperado que o consultor ele te faça entregas de planilhas, de estratégias, de documentos, enfim, de coisas que você vai pegar e vai colocar na prática, vai passar para o seu time, coisas que vocês vão realmente utilizar. Numa mentoria, a gente pode muitas vezes ter mecânicas bem espaçadas, como uma mentoria por mês de 1 ou 2 horas, ou uma mentoria por trimestre, ou quem sabe até um tempo maior de espaçamento e sessões menores de 1 ou 2 horas. Já numa consultoria, a gente tem espaçamentos bem menores, porque realmente o consultor ele vai entender no detalhe, ele vai entender um nível mais profundo os seus desafios, os seus problemas, e ele vai te guiar até a mão na massa. Então ele vai te falar o como fazer as coisas, não apenas o que você precisa fazer. E também tem a assessoria, que seria uma camada ainda mais profunda do que a consultoria. O assessor ele coloca a mão na massa para você, tá? Então imagine que você contratou uma assessoria de marketing. Eles vão colocar a mão na massa para você, vão gravar os vídeos para você, vão escrever os roteiros para você. Então nesse caso a gente chama de assessoria. Se fosse uma consultoria, eles te falariam, olha, você tem que fazer conteúdos desse tipo, você tem que preencher uma planilha de números, de indicadores, e tá aqui a planilha para você preencher. Você tem que gravar com tais equipamentos, com tal frequência. Ele te falaria o que e o como, mas ele não faria por você. Então a consultoria, em via de regra, normalmente ela não executa o operacional. Ela fica no nível estratégico e no nível tático. A assessoria ela desce para o nível operacional. Então a gente recebe dele o que, o como e o operacional também. E o mentor, como eu falei, é o mais simples, ele só direciona, são papos mesmo, tá? Tanto que tem muita mentoria que é quase um bate-papo. Uma coisa em comum desses três, ou deveria ser em comum, na verdade, é que a maioria são pessoas com experiência em negócios parecidos com o seu. Ou seja, tanto o mentor, como o consultor, como o assessor, ele tem que ter executado o que você está querendo executar. Então, se você tem um estúdio de funcional e você quer vender mais, você tem que contratar um mentor, um consultor ou uma assessoria que saiba escalar vendas no estúdio de funcional. Se você tem uma academia de musculação e você precisa melhorar sua gestão financeira, você tem que ter um desses três que tem experiência com o seu desafio. Alguém que já teve um negócio parecido, alguém que já ajudou outros negócios a fazerem isso, tá bom? Então, a diferença dos três é isso. Nesse vídeo a gente vai focar na consultoria, que é o que a gente mais vê no mercado. Mas antes da gente seguir esse conteúdo aqui, você sabia que esse canal aqui é quase uma consultoria de graça? A gente tem mais de 300 vídeos no canal, milhões de visualizações somadas, e a gente já ajudou milhares de donos de negócios fitness e esportivos com os nossos conteúdos, tá? Então é quase uma consultoria de graça aqui. Então já se inscreve no canal, porque toda semana, quarta-feira, às 17 horas, tem um novo vídeo para te ajudar. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, então, para a gente seguir junto. Legal, e como que funciona uma consultoria na prática? Ela é dividida em etapas, tá? A primeira etapa é a de diagnóstico. Essa é a etapa que a maioria do pessoal acha chata e também é geralmente a etapa que faz muitas pessoas procurarem um sistema como o do NextFit, porque funciona assim, essa etapa. O consultor vai chegar no seu negócio e ele vai te fazer uma série de perguntas que talvez você não consiga responder, porque você ainda não tem os relatórios, você não tem uma tecnologia te ajudando.
Aí você fica desesperado, naturalmente, e com razão, e aí você vai atrás de um sistema para gerar essas informações para você. O consultor, provavelmente, se for um bom consultor, ele vai te perguntar qual é a sua taxa de evasão, qual é o seu LTV, qual é o seu CAC, ele vai perguntar um monte de números. E se você não entendeu essa sopa de letras que eu acabei de falar agora, vou deixar um link aqui no lado para você ver um vídeo onde a gente explica no detalhe, tá? Para não fugir aqui do escopo principal. Mas então, esse consultor vai pedir um monte de número para você. Se você já tem um sistema ou uma planilha que provê isso, você vai passar para o consultor, ele vai entender o seu problema e aí a gente encerra a etapa de diagnóstico. A segunda etapa é, obviamente, a gente direcionar os esforços. A gente chama isso de definição estratégica. Legal, quais números estão abaixo da média de mercado, quais números a gente pode ter ganhos. E aí a gente vai trabalhar criando estratégias para melhorar esses números. E a terceira etapa é a de treinamento de equipe. Nesse momento, o consultor vai treinar sobre as metodologias, sobre as técnicas, sobre as planilhas que tem que preencher, sobre as coisas que eles precisam fazer no sistema e etc. Então o consultor ele vai te ensinar como fazer no dia a dia para você replicar para a sua equipe e para os novos colaboradores. A quarta etapa seria o acompanhamento. Então o consultor vai verificar se vocês estão atingindo os resultados previamente proposto, as metas que a gente definiu assim, e fazer os ajustes de rota que são naturais, né? É muito difícil uma estratégia que seja executada 100% conforme o papel, né? Ou como diria o Mike Tyson, o plano só funciona até você levar a primeira porrada. Depois, meu amigo, já era. Você vai ter que refazer o seu plano. Já a quinta etapa é a etapa de otimização ou de correção. Então ele vai ficar olhando para os números e verificar se dá para ter mais ganhos nesses números, ou a gente já chegou num apogeu de performance aqui. Chegamos num teto e faz sentido começar a olhar para outras frentes do espaço, do negócio, para ver se tem uma outra coisa que possa melhorar. Então, para resumir o que uma consultoria faz, acho importante também falar o que uma consultoria não vai fazer para você, tá? São 4 itens principais que eu vejo as pessoas se confundirem. Primeiro, isso aqui eu já citei, eles não fazem coisas operacionais por você, então se você contratar uma consultoria, ela não vai lá escrever o conteúdo do Instagram, não vai preencher as planilhas para você, não vai executar. O segundo, ela não assume o papel do gestor. Então, se você é aquele gestor, aquela gestora que gosta de delargar, acha que vai contratar um consultor e ele vai organizar tudo 100% sem precisar da sua figura no protagonismo disso tudo, esquece, não vai acontecer, tá? É muito difícil que isso aconteça. Muito pelo contrário, você mais do que ninguém tem que entender as estratégias, o tático, tem que entender todas as metodologias, você tem que vender para o seu time que isso é importante, treinar o seu time e mais do que ninguém você tem que entender profundamente tudo, tá? Você é a força motriz que vai fazer isso dar resultado. Então, se você acha que a consultoria vai fazer tudo para você, tá errado. A terceira coisa que uma consultoria não faz é entregar resultados de forma 100% garantida. Tá? Pelo menos não no primeiro momento. Muitas vezes eles vão ter que ficar, como eu falei antes, refatorando, melhorando as estratégias e a execução dessas estratégias. Então, não espere resultado garantido, pelo menos não no começo. E o quarto é que consultoria não faz milagre. Você precisa entender isso muito bem. Se você, como falei antes, não virar protagonista, não estudar, não se aprimorar, não vender para sua equipe a importância disso, não trabalhar muito, a consultoria não vai resolver. E se você acompanha a gente no canal, provavelmente você já sabe a história da NextFit, mas caso não, eu vou falar de novo brevemente. A NextFit nasceu de uma experiência minha dando consultoria para negócios fitness esportivos. Então tem uma bagagem bem legal fazendo isso, e esses erros que eu acabei de citar, eu vi na prática muitas vezes e vejo isso até hoje, tá? Muitos feedbacks de clientes nossos da NextFit hoje falam, contratei uma consultoria aqui, mas o cara não executou para mim. Como eu falei antes, a consultoria não serve para isso. Contratei uma consultoria aqui, mas os números não melhoraram. E aí eu vou entender o que ele fez junto com a consultoria, ele não fez a parte dele. Tá? Então consultoria não faz milagre, é importante você saber isso. Inclusive, nem sistema não faz milagre. Talvez você já tenha visto algum anúncio da NextFit que fale coisas do tipo que os negócios que usam o NextFit faturam 43% a mais que a média de mercado. Isso é verdade. Mas isso para os gestores que utilizam a tecnologia, que sabem utilizar a tecnologia, que vão atrás de estudar a tecnologia, que fazem treinamentos com o nosso time de atendimento, que vão atrás. Talvez você já tenha visto algumas postagens, alguns cases nossos internos aqui, de alguns gestores falando que economizam dezenas de horas ou que fidelizam 25% a mais que a média de mercado. Também é verdade, mas é para quem usa a tecnologia. Então, até fazendo aqui uma analogia, de certa forma, com a consultoria do sistema, né? Você tem que usar, sozinho não faz milagre. Mas nem tudo é um mar de rosas. Vamos entender aqui as desvantagens também de você trabalhar com uma consultoria. A primeira delas é o investimento, né? Então, dependendo da fase que está o seu negócio aí, pode ser sim
um valor significativo para você estar investindo. Nossa equipe aqui até fez uma pesquisa atualizada com algumas consultorias para ver quanto eles estavam cobrando em média por mês, e o preço ali está girando de 900 a 5 mil reais por mês. Ah, Douglas, mas eu já contratei uma consultoria aqui que me cobrou 20 mil reais por mês. Sim, eu estou falando aqui de uma média. Tá? Então, em média, você vai pagar isso, de 900 a 5 mil reais. Tem algumas exceções para cima. Se for para baixo, a exceção foge, porque aí está muito barato. Outra grande desvantagem é que você pode se surpreender negativamente, porque é um produto quase que intangível, né? Como que você vai ter certeza que esse consultor realmente manja dos Paranauê, que ele realmente é bom? É muito difícil você saber isso, concorda? Eu posso te dar uma dica, que é entrar em contato com outros clientes para perguntar como foi a experiência e também tentar entender o nível de profundidade das estratégias e do tático dele. Mas isso é bem difícil de acertar na mão, então acho que o principal é pegar boas referências. O problema é que se você errar, você vai demorar meses e meses para perceber desse erro. Outra desvantagem também é que você vai ter um período de trabalho aí maior quando você contratar a consultoria. Porque pensa comigo, se você trabalha 10 horas em média por dia, se você trabalha 10 horas e você é dono de um negócio fitness, você já é um sortudo, tá? Porque em média o pessoal trabalha bem mais. Mas enfim, se você já trabalha 10 horas por dia e você contrata uma consultoria, se prepara, meu amigo. Você vai trabalhar 13 horas por dia, por algumas semanas pelo menos, ou alguns dias pelo menos. Porque você vai ter que fazer reunião, você vai ter que treinar a sua equipe com o que você aprendeu nessas consultorias. Então vai ter algumas semanas, alguns dias mais conturbados. Então, no primeiro momento você vai trabalhar mais. Se prepare para isso. E isso pode ser encarado como uma desvantagem, a falta de tempo. E bom, as vantagens eu acabei já pincelando algumas delas aqui no vídeo, né? De fato, tem consultorias que conseguem aumentar suas vendas, aumentar sua fidelização, melhorar a sua lucratividade. Tem várias consultorias muito boas no mercado que fazem trabalhos excelentes e realmente mexem no ponteiro dos seus clientes, tá? Eu mesmo já fiz clientes dobrarem de tamanho em 18 meses, em 24 meses. Então, dá sim para fazer se você pegar um consultor bom. E se você chegou até aqui, eu quero te perguntar: você acha que vale a pena contratar uma consultoria? E comenta também qual foi a sua experiência com consultorias prévias. Comenta aqui embaixo, vamos bater um papo sobre esse assunto, que ele é bem importante para o nosso segmento crescer e ter melhores resultados. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer crescer seu negócio, ter melhores resultados. Então eu vou te recomendar 2 vídeos que tem tudo a ver com esse assunto, tá? O primeiro deles é como analisar o desempenho aí do seu negócio, saber quais indicadores você tem que olhar. E o segundo deles é um guia para você desenvolver, para você treinar a sua equipe melhor e juntos vocês faturarem e crescerem mais. Por hoje é isso, eu te vejo quarta-feira que vem, pontualmente às 17 horas, para mais um conteúdo caprichado. Fechado? Um abraço!